a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Então, pessoal, para darmos continuidade ao nosso estudo, eu gostaria. Então, pessoal, para darmos continuidade ao nosso estudo, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus pudesse nos ajudar a termos o melhor compreendimento e que possamos somente usar a palavra dele para aprendermos mais. Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está acompanhando e abençoar cada familiar. Perdoe, Senhor, as nossas faltas e nossos erros. Nos ajude, Pai, a estar se preparando cada dia para a tua grande volta. Nos ajude a melhorar cada vez mais. Recebemos teu Filho para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a natureza está regida por leis. Astros surgem em uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colheremos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com os seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem lei, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos resposta nesse estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, será que elas são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? E vai ser isso que a gente vai estudar no estudo de hoje, que é sobre a lei moral. Então, primeiramente, a gente deve ver quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor. Então, Bernardo, tem como você colocar pra gente Êxodo, do versículo 3 ao 17? Então, falou Deus estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E começa assim. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás, aí o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O terceiro já é esse aqui. E o terceiro em diante eu vou falar sem apresentando os números, né, para não ficar pausando. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou.
Portanto, abençoa o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e tu também não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, a gente viu que esses são os 10 mandamentos. E quem escreveu os 10 mandamentos? Eu queria que o Bernardo colocasse para a gente Êxodo 31, no versículo 18. E diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, nesses textos que lemos, a gente viu quais eram os mandamentos e quem escreveu. E com esse verso a gente comprova que os 10 mandamentos foram escritas no livro, foram escritas pelo dedo de Deus. Então, segundo Jesus, para vocês, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Eu gostaria que vocês colocassem a sua resposta nas mensagens da chamada. É só clicar nos 3 pontinhos e vai aparecer ali mensagem na chamada e podem dar a sua resposta. Ó, o Bernardo colocou assim, em 2, meio desconfiado. Bernardo Silva também colocou 2, minha mãe colocou 2. Desconfiado. Então, vamos ver lá em Mateus 22, no versículo 36 ao 40, para ver se está de fato correto as suas respostas. Conforme a tua infinita graça. Uma pessoa perguntou para Jesus qual era o grande mandamento na lei, e Jesus disse para ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem toda a lei dependem de toda a lei e dos profetas. Então, a primeira parte que vimos é o amor a Deus e a segunda é o amor ao próximo. E a gente consegue ver isso lendo até os 10 mandamentos, que fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti de imagem de escultura, porque isso Deus fez também no fundo para o nosso bem, porque Ele gostaria que a gente não adorasse imagens falsas, imagens que foram criadas de barro. Ele sabe que isso não existe, e a gente talvez confiaria bastante ideia, ou melhor, a gente confiaria bastante, eu não sei a palavra agora, mas estaria confiando bastante que aquilo ia dar certo, mas por isso que Deus falou para a gente não criar outros deuses, porque Ele sabia que aqueles deuses não existem, não nos ia criar. E também quando Ele fala de não adulterar, não cobiçar algo do próximo, Ele fala isso do bem do próximo e para o nosso bem também. Muitas vezes a gente quer algo do próximo que a gente acha bom. E às vezes a gente acaba até roubando, por estar tão apegado àquela coisa. Mas se fosse com a gente não gostaria de ser roubado. Então, a gente também deve pensar assim. Então, agora eu queria, Bernardo, que você compartilhasse para a gente Mateus 5, 17 e 18. A gente vai ver um pouquinho qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E agora, Bernardo, põe no Mateus 19, no versículo 17. Ó, e ele disse, por que me chamas bom? Não há senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Então, esse verso estaria falando que só vão para o céu as pessoas que guardam os mandamentos? Não, porque a gente foi salvo por Jesus. Mas por que que então eu tenho que guardar os mandamentos para, como disse Jesus, para ter a vida eterna? Imagina que existe uma pessoa, ela é francesa. Ela mora lá na França. Mas ela não guarda nenhuma lei daquele país. Mas ela guarda a lei da Turquia. Ela é como se fosse uma pessoa turca, por guardar todas as leis, mas por ela não guardar o da França, as pessoas não iam gostar muito dela. Eles até talvez gostariam de tirar essa pessoa por talvez acharem que ela está passando informações para a Turquia e por ela não estar seguindo as leis da França, é acabar estranhando com o pessoal. Então a gente guarda os 10 mandamentos para a gente poder se adaptar com o estilo de vida que vai estar no céu. A vida que a gente tem na Terra é simplesmente um treino da nossa vida eterna lá no céu. Então, Jesus, ele validou os mandamentos. Ele confirmou os mandamentos. E a gente vê, por fim, no versículo, em João 15, no versículo 10. E a gente vê que Jesus, ele confirma de fato os 10 mandamentos. Porque isso é para o nosso bem, como a gente viu. E para o bem do nosso próximo. Ah, Bernardo, então tem como você colocar João 15 no versículo 10? Para a gente confirmar qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? E guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, com esses 3 versos, a gente vê que a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos, ele validou, sim, os 10 mandamentos. E agora, eu queria perguntar para vocês, acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? O que vocês acham? Não. Não, Bernardo também colocou claro que não, até porque os mandamentos, como a gente viu, é para o nosso bem. E eu queria então, Bernardo, que você pudesse colocar em Malaquias 3, no versículo 6. Ó, e como vocês podem ver, só estamos usando a Bíblia para responder nossas perguntas e as nossas dúvidas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E agora, Bernardo, põe para a gente também em Apocalipse 22, 18 e 19.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, a gente vê que Deus não permite que as pessoas mudem ou alterem o que ele escreveu. E eu vou mostrar uma consequência de deturpar a palavra de Deus, que foi o que aconteceu com os judeus. De Malaquias até João Batista, teve um período de 400 anos. E nesse período, Satanás confundiu a igreja, né? Conseguiu atacar a igreja para que eles achassem que Jesus ia vir como Salvador, que ia livrar eles do povo romano. Mas não foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar a gente do pecado, mas não para salvar a gente aqui na terra, mas para salvar a gente da terra. Então, isso fez com que muitos judeus naquele tempo não aceitassem Jesus como seu Salvador. E a última esperança que eles tiveram com Jesus foi quando Jesus foi com um jumentinho na cidade de Jerusalém. Ali, eles tiveram um pouquinho de esperança para ver se ele seria coroado, para ver se ele seria coroado rei e se ele livraria o povo judeu das mãos romanas e colocaria o povo de Israel como a maior potência. Mas não foi isso que aconteceu. E por isso que até hoje muitas pessoas não acreditam em Jesus, eles acham que Jesus deveria vir como alguém que livrasse eles do povo romano. Mas, como a gente vê, Jesus preparou algo maior para eles, mas devido à ignorância deles, eles não quiseram receber esse presente. E agora eu queria, Bernardo, que você colocasse em Romanos 3, no versículo 31. E aí a gente vai ver o que Paulo falou sobre os 10 mandamentos. Paulo, que escreveu a carta a Romanos, ele mostra a situação depravada dos gentios, dos judeus, de todo ser humano. Aí depois ele mostra a solução, como a gente vê nos capítulos 4, 5, daí em diante. E por fim, ele mostra também na carta de Romanos como que é a vida de um cristão transformado. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ou como dizem outras versões, antes confirmamos a lei. E por fim, Bernardo, põe em Romanos 7, 12. É o 7:12. Obrigado. E assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então a gente vê que Paulo fala para a gente não anular a lei pela fé e que o mandamento é santo, justo e bom. Mas já que o mandamento e a lei ela é santa, justa e boa, o que vocês acham que aconteceria com ela no futuro? Ou melhor, no tempo que a gente está vivendo? Ó, eu vou repetir aqui. Já que Paulo falou que a lei e o mandamento, ele é santo, ele é justo e ele é bom, o que vocês acham que ia acontecer daí em diante? O que vocês acham que as pessoas iam fazer com a lei de Deus? Podem deixar a opinião de vocês
nas mensagens da chamada. Aí. Ó, minha mãe colocou eles iam desobedecer. Mas por que será que essas pessoas desobedeceram com algo que é bom? Por que será que elas escolheram fazer isso? É estranho, não é? É como se você tirasse uma bênção e colocasse uma maldição no lugar. E caso vocês queiram comentando, podem ao longo do assunto também deixar suas dúvidas e seus comentários. Mas eu gostaria, Bernardo, de te pedir para você colocar Daniel 8 no versículo 12. Ó, o meu tio, ele colocou assim: somos pecadores, logo somos imperfeitos. Por conta do pecado, somos assim. Isso aí. E, de fato, meu tio acertou bastante nas palavras. Porque a gente, por ser pecador, a gente consegue tirar uma bênção e colocar uma maldição. E olha o que Daniel fez, o que Daniel falou. E um exército foi dado como sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra e o fez prosperar. E põe agora, Bernardo, em Daniel 7, no versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então a gente vê que o próprio Daniel já sabia que as pessoas mudariam a lei de Deus. As pessoas elas estariam tirando uma bênção e colocando sobre elas uma maldição. E, Bernardo, põe para a gente agora Romanos 1, no versículo 25. A gente vai ver nesse verso o que os homens fizeram com a verdade de Deus. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Então, o que as pessoas estavam fazendo? Algumas pessoas não queriam que Jesus fosse glorificado. Algumas pessoas queriam que elas próprias fossem exaltadas e glorificadas. Elas queriam que, em vez das pessoas abençoassem a Jesus e homenageassem, batessem palmas a Jesus, batessem palmas somente a elas. Por isso que elas mudaram a verdade de Deus em mentira, para que as pessoas pudessem adorar a elas e não a Deus. E, ó, o que que vocês acham? Ou melhor, para vocês, o que muitas pessoas seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? O que vocês acham que é? Tá? Eu vou repetir aqui então. Então, a gente viu um pouquinho sobre o que Daniel fala, o que aconteceu, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus. Depois a gente viu o que os homens fizeram com a verdade, os mandamentos. E agora eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que muitas pessoas estão seguindo hoje em vez dos mandamentos de Deus? O Renato colocou assim, a própria lei que eles criaram. Né? E tá certinho. E eu creio que, se a gente for ver, a maioria dos deuses daquele tempo, eles surgiram porque as pessoas queriam que esses deuses satisfazessem a sua própria vontade. Né? Antigamente tinha, vamos dizer, um Deus que desse dinheiro, porque essa pessoa não quer adorar Deus. Mas essa pessoa também, por precisar de dinheiro, ela queria fazer um Deus
para poder dar dinheiro dela. Mas, por ser de barro e de pedra, claro que não faria nada. E o meu tio colocou assim: a avareza, a ostentação e a ganância para serem melhor do que as outras. É isso aí, tio. Então, Bernardo, você pode colocar para a gente Marcos 7, do versículo 6 ao 13, por favor? Começa no versículo 6. Obrigado. E ele respondendo disse: Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Porque, deixando os mandamentos de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. E para agora o versículo 13, por favor. Invalidando assim a palavra de Deus para a vossa tradição vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, se a gente for ver, no próprio tempo de Jesus, as pessoas estavam seguindo as tradições e os mandamentos criados por homem, e deixando de seguir a própria palavra de Deus. Então, devido a isso, claro que causaria ruína. Deus, ele fez os 10 mandamentos porque ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para a gente. Agora, imagina, tem pessoas que nem no presente estão, começam a ficar viajando e tal. Então, se tem pessoas, homens, que nem sabem o que está acontecendo no mundo, e Deus, sabendo o que vai ser melhor para a gente no futuro, por que talvez deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvirmos pregadores que só querem talvez o bem para ele? Hoje foi como a gente ouviu no verso que a gente acabou de ler. E as pessoas, elas estavam com uma voz louvando a Deus, mas talvez dentro delas, como ocorre em muitas igrejas, que o pastor, ele está lá somente para ganhar dinheiro, né, e faz muitas coisas para tirar dinheiro das pessoas que são fiéis a Deus, eles estão duros de coração. E minha mãe, ela colocou um comentário assim: tudo isso acontece porque Satanás engana. E se a gente for ver, Jesus fala que as pessoas, né, ainda tem muitas pessoas que são fiéis a ele. Jesus fala isso quando ele diz que ainda há vários cordeiros que não estão no aprisco dele. E se a gente for ver, em várias religiões há muitas pessoas fiéis a Deus. Mas talvez, tendo crescido assim, acabaram achando que essa é a verdade. Mas, então, o que é mais importante para Deus? O que vocês acham que Deus mais se importa? Eu queria que vocês deixassem seu comentário nas mensagens da chamada. Deus se importa. Ó, minha mãe colocou assim, e Deus se importa com as pessoas. Mas, ó, eu gostaria que o Bernardo colocasse em Atos 5, no versículo 29. Meu tio também colocou que é com as pessoas. Isso é certinho. Porque hoje, muitas vezes, escolhemos um presidente porque ele fala assim: eu vou construir estradas, eu vou melhorar as estradas, vou consertar os postes que estão quebrados. Isso é para o nosso bem. Então, Jesus também faz os 10 mandamentos, ele é para o nosso bem.
e é para o bem do nosso próximo. E olha o que diz Atos 5, no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora, Bernardo, põe Tito 1, no versículo 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, não nos importa obedecer a Deus do que os homens. Devemos rejeitar os mandamentos de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração, como diz Jeremias 31, no versículo 33. Então, pessoal, é que nem quando uma mãe briga. Talvez você quer tirar a camisa e brincar lá na chuva. A sua mãe briga contigo, e mesmo que pareça ser legal, ela briga porque ela quer o seu bem. Mesmo que pareça difícil obedecer a mãe, a gente tem que saber porque ela faz isso e que ela quer isso não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Muitas vezes, quando a gente tira talvez uma nota ruim na prova, a gente leva a bronca para a gente poder, para a próxima prova, estudar mais e tirar uma boa nota. E assim, sermos um bom aluno. Então, os 10 mandamentos não devem ser feitos como uma coisa pesada. Jesus, ele já nos salvou porque sabia que ninguém ia conseguir viver sem pecado. Tanto que o próprio apóstolo João falou que nenhum homem sequer deixou de pecar. Então, pessoal, a gente já foi salvo por Jesus. E agora, basta a gente seguir os seus mandamentos para que a gente possa cada vez mais amar nosso Deus e amar nosso próximo e se adaptar com o reino de Deus. Porque, como minha mãe diz aqui, a lei é uma barreira de proteção. Se nós analisarmos cada uma delas, veremos que é para o nosso próprio bem. E imagina quando Jesus voltar. Vai ter uma pessoa que guarda os mandamentos, não para ser salvo, mas para o bem dela e para o bem das próximas pessoas. Ela vai ver essa pessoa e vai ver que a pessoa está arrumada, que a pessoa ama mais os próximos do que a si mesmo, e vai ver também que essa pessoa, ela deixava sempre primeiro o reino de Deus. Aí depois, ela vai ver outra pessoa, que também tinha um conhecimento de Deus, mas que não quis guardar as leis. Aí essa pessoa, será que ela vai querer ir para o céu? Essa pessoa que ficou curtindo o mundo? Essa pessoa talvez não vai ter nenhum interesse na lei de Deus, porque ela ficou sempre no mundo. Então, pessoal, como a gente viu, os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre os mandamentos, como a gente viu, está no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25. E no capítulo 8, no versículo 12, a gente vê que a verdade foi jogada por terra. Mas, pelo contrário, a gente vê que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. E hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Então, pessoal, a gente vê que a única função que a lei tem é que revelar o pecado. E Jesus, através do pecado, veio nos salvar, para que no céu possamos ter uma boa vida, santa, justa e boa.
Então, mesmo que seja difícil guardar os 10 mandamentos, mesmo que seja difícil, talvez, amar o nosso próximo, que possamos pedir a Deus em oração e Ele vai nos ajudar. E isso será uma bênção, primeiramente para a gente e depois para os outros. Pois, como disse uma pessoa, quando eu presenteio alguém, eu estou me presenteando e eu saio mais feliz do que aquela pessoa. E minha mãe completa assim: Deus fez tudo pensando no bem do ser humano. Ao passar do tempo, as pessoas estão se afastando lentamente e não querem ouvir. Isso acontece desde o Antigo Testamento. Então, pessoal, eu venho pedir desculpa aí, caso eu tenha errado qualquer coisa, e eu venho querer terminar esse estudo com uma oração. Vamos escovar nossos olhos para falar com Deus. Meu Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado, Deus, pelo estudo de hoje. Que possamos colocar em prática os 10 mandamentos e que possamos, Senhor Deus, estar firmes e fortes no Senhor. E que possamos também amar o próximo como a si mesmo e que assim possamos ter uma vida feliz e cheia de alegria. Vencer com cada familiar e nos ter um bom restante de noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Vamos ter um estudo semana que vem. Eu espero vocês e agradeço a participação do Bernardo Silva, da minha mãe e do meu tio, e também ao Luiz, que participou, a Vera Lúcia. E o Bernardo vai estar deixando aqui o link do nosso canal no YouTube e também teria como você colocar o link no nosso site. Isso aí. Muito obrigado principalmente ao Bernardo, que dá uma grande força colocando os versos, e que possamos, como disse meu tio, aplicar essas orientações no nosso dia a dia. Então, pessoal, espero você no próximo estudo. Tenha uma boa noite e que sempre possamos conferir com a Bíblia, porque o erro de muitas pessoas é que elas deixam a Bíblia de lado, deixam o pregador falar. Então, sempre quando eu estiver realizando estudo ou quando outra pessoa for fazer pregação, que você possa estar com a Bíblia, que mesmo que seja talvez difícil, você vai estar vendo o que se Deus está confirmando ou não, tá ligado? Valeu, pessoal. Até a próxima.